ao Caminho do Vinho, um projeto que une tradição, cultura e desenvolvimento comunitário. Hoje, vamos conhecer a história de um dos negócios desse projeto, a Fazendinha Parque, e como esse empreendimento evoluiu, suas conquistas e sua visão de futuro no contexto do Caminho do Vinho. Apesar da abertura recente, em 2022, a história da Fazendinha Parque começou décadas antes, com o sonho de seus fundadores em abrir um parque de diversões. Esse sonho se concretizou com o Parque Móvel, que por muitos anos foi um grande sucesso, mas que precisou fechar as portas em 2020, por causa da pandemia. Mesmo com esses desafios, o sonho do casal perseverou. E em 2021, surgiu a oportunidade de desenvolver um negócio no Caminho do Vinho. Com toda a experiência e anseio deles em continuar trabalhando no ramo de parques, surgiu a Fazendinha Parque, um tipo de negócio que mistura parque de diversão, festas e animais em um lugar só. Desde 2020, ano de inauguração, até 2024, aconteceram diversas mudanças. No primeiro ano, a Fazendinha Parque era um empreendimento focado nos brinquedos, em toda a experiência do público infantil baseada neles. Já em 2024, os serviços aumentaram. Além dos brinquedos, houve toda uma inclusão de animais, como patos, cavalos, gatos, pavão, tartarugas e etc., para observação, e também a abertura de um espaço para festas que, assim, faz o maior sucesso entre crianças, adultos e idosos. Além disso, por conta de todo esse crescimento e novos serviços, houve a necessidade de aumentar o quadro de funcionários, que em 2022 era só o caseiro e que hoje, 2024, inclui um funcionário fixo, freelancers, jardineiros, domadores e veterinárias para os animais da fazendinha. Também é importante citar como o empreendimento se organizou internamente ao longo dos anos. Apesar das mudanças, algumas partes do negócio se assemelham com o período inicial. O que isso quer dizer? A Fazendinha Parque continua sendo um parque de diversões, junto com animais, focado no público infantil e que tem uma administração majoritariamente familiar. Isso é, o casal de fundadores continua administrando o negócio, fazendo o controle das atividades, planejando objetivos e metas, estabelecendo padrões de atendimento e etc., deixando mais a parte financeiras para terceiros, como o computador. Um outro ponto importante para análise é como foi acontecendo o planejamento estratégico da Fazendinha ao longo do tempo. No começo, o planejamento era focado em firmar o negócio regionalmente, já que o empreendimento fugia do perfil da maioria dos outros negócios do Caminho do Vinho, que em sua maioria são gastronômicos. Com o passar do tempo e com a popularização do parque, a perspectiva é aumentar o público a nível estadual. A dona do negócio planeja firmar parcerias com escolas de todo o estado do Paraná a longo prazo. E para isso, ela entende que a estrutura do parque e o atendimento também precisam ser proporcionais com esse objetivo. Por isso, o planejamento da Fazendinha para os próximos meses se baseia nessa perspectiva de crescimento a nível estadual. Então, eu e minha dupla achamos a Fazendinha Parque um negócio muito interessante. Primeiro porque une duas propostas que são muito diferentes em um negócio só.
o parque de diversões com a fazendinha com animais de diversas espécies. E deu muito certo, porque a fazendinha cresceu nesses 2 anos, desde que abriu, ela se adequou bem ali no caminho do vinho, tem uma clientela boa, já tá fazendo festas. Então, pra gente é um negócio bem interessante, porque uniu essas propostas diferentes e que deu muito certo. Um negócio bem sucedido. Um ponto importante que nós percebemos que foi um fator essencial para o sucesso da fazendinha foi o fato que os donos, os fundadores da fazendinha, já tinham experiência de anos no parque anterior deles. Então, a gente percebeu como que essa experiência foi importante para eles identificarem ali como administrar a fazendinha em sua maioria. E isso, com certeza, é uma consequência para o sucesso do empreendimento deles. Toda essa bagagem, toda essa experiência com esse setor do parque de diversões que contribuiu para o sucesso do negócio. E por fim, um ponto importante que eu e a Tainá acreditamos que pode ser muito bom para o negócio é realmente aumentar essa presença deles no digital, nas redes sociais, que seria manter uma conexão com a clientela, com o público, além da experiência física que eles têm ali no parque, nos finais de semana, quando eles vão lá. E outra coisa também que nós percebemos que pode ser muito interessante, tanto para a fazendinha quanto para o desenvolvimento ali do caminho do vinho, é aumentar essa parceria entre os negócios. A fazendinha, ela não tem tantas parcerias com os outros negócios do caminho do vinho. Lógico que faz parte da associação, mas não tem uma parceria direta firmada. E a gente acredita que isso, construção de um relacionamento assim, com outros negócios, pode ser muito importante para aumentar a influência da fazendinha ali no caminho do vinho, o conhecimento da fazendinha pelos clientes dos outros negócios também. E é isso. Com relação à visão do meu grupo sobre o projeto do Caminho do Vinho e também aos pontos positivos que nós observamos no projeto, essas 2 perguntas têm respostas muito similares. A realização do projeto é muito bacana, ela nos tira do ambiente acadêmico, onde estamos sempre imersos na teoria, para nos colocar diretamente na prática de um negócio. Como que o empreendedor toca o negócio dele, como que ele lida com as adversidades que surgem ao longo do caminho, adversidades estas muitas vezes que não puderam nem ser previstas, como a ocorrência de uma pandemia. Então, qual foi o caminho das pedras, como foram superados esses obstáculos para chegar no empreendimento que ele tem atualmente e para onde ele pretende caminhar no futuro dele. Esse é o ponto positivo central que a gente viu, sair da teoria e ter uma imersão diretamente na prática, na realidade do dia a dia de um negócio, do dia a dia de um empreendimento e como as coisas funcionam, que não é uma coisa linear. O empreendedor sai de um ponto zero e avança até chegar no negócio dos sonhos dele. Tem altos e baixos e como é lidado com esses altos e baixos ao longo do tempo. As sugestões de melhorias que nós trazemos são voltadas à quantidade de perguntas, às similaridades entre uma pergunta e outra e ao nível escasso de tempo que se tem para fazer as entrevistas pessoalmente, considerando a quantidade e a qualificação necessária para responder as perguntas. Então, muitas perguntas podem soar muito similares entre si. Respondemos 2 perguntas sobre quais são os objetivos do empreendedor e em seguida tem mais 2 perguntas sobre quais são as perspectivas do empreendedor. São perguntas extremamente similares que muitas vezes na cabeça do empreendedor ou mesmo de quem está entrevistando não se vê a diferença, então não se entende o propósito de ficar nessa repetição. Novamente, considerando que a gente tem apenas um dia para ir fisicamente no local, nos demais dias o grupo precisa se virar para fazer uma entrevista online com esse empreendedor que muitas vezes é uma pessoa de idade mais avançada que não tem facilidade alguma com tecnologia. Então ele vai estar ali sendo bombardeado com algumas perguntas que podem ser mais repetitivas, tentando lidar com o ambiente tecnológico, se virando nos 30 para dar conta e além de tudo, como eu mencionei, perguntas muito técnicas que às vezes esse empreendedor não tem o background necessário para responder.
como dito, né, vai do bom senso de quem está entrevistando fazer uma adaptação para facilitar ali para o empreendedor, mas talvez também entender como adaptar esse questionário para aquele empreendedor que não tem a qualificação de um estudante que vem de uma universidade federal. Como que isso pode ficar mais acessível para a comunidade? Como que a comunidade pode entender de fato qual que é a intenção desse projeto? Como que os alunos podem entender de fato qual que é o propósito desse projeto, né? Talvez falte uma clareza da gente entender como que a gente tira ali um aluno que está num ambiente extremamente acadêmico, às vezes muito engessado, em termos muito difíceis, para levar isso para uma comunidade mais leiga. Como que a gente torna esse projeto realmente acessível e realmente efetivo.